gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova. Falber Lucas Cília. CIL. CIBA. Fluxo de caixa. Instrumento de planejamento, análise e controle. 2010. O segredo da felicidade está em olhar todas as maravilhas do mundo e nunca se esquecer da sua missão ou do seu objetivo. Paulo Coelho. Resumo. Este trabalho de conclusão de curso descreve o fluxo de caixa como peça fundamental do planejamento e controle financeiro, apresentando-se como instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras, entradas e saídas de valores monetários. Pode ser um instrumento contábil legal, tratando de um controle que auxilia na visualização e na compreensão das movimentações de recursos financeiros. Destacará ainda que o fluxo de caixa represente uma ferramenta muito viável e necessária para as empresas, como instrumento de acompanhamento para apoio nas tomadas de decisões e ainda uma forma para se organizar, dar uma visão das atividades financeiras que são realizadas nas empresas. O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador financeiro planejar, organizar, coordenar e que auxilia na previsão, visualização e controle das movimentações financeiras e controlar os recursos financeiros da empresa para determinado período. Assim poderá a administração visualizar com antecedência as possibilidades de investimento, de controle de contas a pagar, contas a receber, acompanhamento de saldos de aplicações bancárias, visando seu crescimento e sua rentabilidade. Palavras-chave: fluxo de caixa, planejamento. Áudio gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova. 1. Introdução. A organização e o registro das movimentações do fluxo de caixa envolvem recursos financeiros de forma sistemática e essencial, tratando de um controle que auxilia na visualização e na compreensão das movimentações financeiras num período estabelecido, sendo necessário para as pequenas, médias e grandes empresas, ainda que o fluxo de caixa seja uma ferramenta que ajudará a encontrar as potencialidades e fragilidades relativas à área financeira em determinados períodos. Um fluxo de caixa bem feito e implementado pode evidenciar o desempenho da empresa, e o ideal é que esse acompanhamento seja contínuo, pois quanto menor o período, maior pode ser sua eficiência. Permite avaliar as alternativas de investimento e controlar ao longo do tempo as decisões importantes que são tomadas na empresa, verificando a situação presente e futura na empresa. Considerando que o fluxo de caixa representa uma ferramenta muito viável e necessária para as empresas, sabendo que é uma forma para se organizar com controles de suas atividades diárias com as receitas e despesas da empresa. O fluxo de caixa e sua gestão não são uma preocupação apenas das grandes empresas, e sim de uma maneira geral em todas as organizações. É necessário ter seu fluxo de caixa gerenciado, com isso o planejamento financeiro é auxiliado nas tomadas de decisões. Segundo a SAF, 1997, p. 35. O fluxo de caixa é de fundamental importância para as empresas, constituindo-se numa indispensável sinalização dos rumos financeiros dos negócios. Para se manterem em operação, as empresas devem liquidar corretamente seus compromissos, devendo como condição básica o respectivo saldo em seu caixa nos momentos dos vencimentos.
A insuficiência de caixa pode determinar cortes nos créditos, suspensão de entregas de materiais e mercadorias, e ser causa de uma séria descontinuidade em suas operações. A relação que foi abordada pelo autor descreve a importância do fluxo de caixa das empresas com os negócios, referentes à área financeira e sua interferência em relação a diversas operações na qual de relaciona. Hoje, com um mercado cada vez mais competitivo, é necessário que as empresas se organizem, tracem suas metas, através de um planejamento estratégico. E, ainda, seja necessário que para o bem-estar da empresa e de seus colaboradores seja elaborado e executado baseado em fatos realizados pela gestão financeira em um determinado período, podendo proporcionar subsídios ao administrador financeiro para tomadas de decisões corretas em nome da empresa. O trabalho relaciona na introdução um contexto em geral do desenvolvimento. No segundo capítulo é abordada a importância do planejamento para a elaboração do fluxo de caixa e as atividades necessárias para a avaliação dos resultados que servirão de base para as previsões e estimativas do planejamento financeiro. Neste terceiro capítulo, conforme são realizadas as atividades do dia a dia, faz-se o controle do fluxo de caixa baseado na comparação dos dados reais com os do planejamento. No quarto capítulo, análise e interpretação dos demonstrativos financeiros de forma que possam ser tomada medida para não ter falta de recursos financeiros. E por fim, as considerações finais com base no trabalho realizado, evidenciando e finalizando com argumentos utilizados da importância que é o fluxo de caixa. Áudio gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova. 2. Planejamento financeiro. O planejamento financeiro diz respeito às responsabilidades do administrador financeiro, trata de assuntos destinados a finanças da empresa, como previsões, administração do caixa e crédito, análise de investimento e crédito. São os procedimentos que envolvem o planejamento, controle, análise das atividades financeiras das organizações. E ainda através da gestão e do planejamento financeiro, que tem como objetivo controlar da forma mais eficaz possível, visando sempre desenvolvimento de melhores caminhos a serem tomados e qual a melhor hora de investir sem desperdícios. Os dados do planejamento financeiro podem proporcionar crescimento e desenvolvimento a fim de atingir suas metas. Segundo Braga, 1989, p. 41. As disponibilidades compreendem o numerário mantido em caixa, os saldos bancários de livre movimentação e as aplicações financeiras de liquidez imediata. A administração das disponibilidades buscará um equilíbrio entre tais extremos, mas esta não é uma tarefa fácil devido à dinâmica e aos descompassos dos fluxos de pagamentos e recebimentos. Planejar é uma das tarefas mais importantes nas empresas, pois é através do planejamento financeiro que poderá a administração visualizar com antecedência as possibilidades de investimento, o grau de endividamento e o montante de dinheiro que considere necessário manter em caixa, visando seu crescimento e sua rentabilidade. Avaliar se as vendas presentes serão suficientes para cobrir os desembolsos futuros. A análise e planejamento financeiro diz respeito de como monitorar a situação financeira da empresa, aumentar ou reduzir a produção, decisões de investimentos, entre outros, e ainda desenvolver planos e metas adequados para serem atingidas a curto e médio prazo.
O planejamento financeiro estabelece diretrizes de mudança e crescimento, preocupando-se com uma visão global, com os principais elementos de investimento da empresa, visualizar as diferentes oportunidades de desenvolvimento, gerando alternativas a serem tomadas como providências e melhorias. Figura 1. Atividades financeiras, Lavrense J. Gitman, p. 14. Veja a figura de página 15. O planejamento é uma ferramenta administrativa, que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, que organiza e define as ações a serem utilizadas, é uma maneira para poder saber resultados e a possibilidade de realização. A intenção do planejamento dentro de uma organização é buscar o melhor caminho para atingir o objetivo esperado. Áudio gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova. 2.1 Função do planejamento financeiro. O planejamento financeiro determina as diretrizes e é uma das mais importantes tarefas relacionadas ao administrador. Para o sucesso da organização, trabalhar com um bom planejamento estratégico também serve referência, para facilitar a programação e implementação, encontrando os meios para ter um planejamento de sucesso para a organização. E uma área que hoje tem uma grande importância nas empresas, pois se analisarmos em uma organização bem-sucedida, onde o administrador financeiro trabalha com planejamento e controle, tem os dados do fluxo de caixa mais confiáveis, pois é composto por operações em que recursos financeiros são movimentados, entradas e saídas. Para Gitman, 1997, p. 12, o administrador financeiro, por outro lado, enfatiza o fluxo de caixa, ou seja, entradas e saídas de caixa. Ele mantém a solvência da empresa, analisando e planejando o fluxo de caixa para satisfazer as obrigações e adquirir os ativos necessários ao cumprimento dos objetivos da empresa. O administrador financeiro adora o regime de caixa para reconhecer as receitas e despesas que efetivamente representam entradas e saídas de caixa. Conforme o autor pode identificar a preocupação em relação ao fluxo de caixa, em analisar seu planejamento, com essencial importância, pois a empresa terá de cumprir com suas obrigações. Dentro da estratégia financeira de uma empresa, o planejamento é ferramenta de vital importância, uma vez que o fluxo de caixa determina a sobrevivência da empresa, e é através dele que se saberá se a empresa possui liquidez para saldar seus compromissos ou se necessitará fazer financiamentos. 2. Objetivos do planejamento financeiro. Um dos objetivos do planejamento financeiro é de estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, significa entender, identificar e assim detalhar o processo no qual será desenvolvido, com meios de atingir as metas, onde a empresa está e aonde ela quer chegar e antecipar por meio de análises, evitando erros como falta de recursos e ajudar a tomar decisões de investimentos. Além de ser uma estratégia para enfrentar cada situação, localizando os pontos fortes e pontos fracos, tendo um equilíbrio e com isso fará com que a empresa possa crescer com seus planos e sua missão, ainda mais com o mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Conforme comenta Gitman, 1997, p. 250. Os planos financeiros e orçamentos fornecem roteiros para atingir os objetivos da empresa.
Além disso, esses veículos oferecem uma estrutura para coordenar as diversas atividades da empresa e atuam como mecanismos de controle, estabelecendo um padrão de desempenho contra o qual é possível avaliar os eventos reais. De acordo com o autor, podemos entender que os planos financeiros fornecem um meio de como atingir as metas das organizações em relação a diversas atividades, com dados reais. O controle e o planejamento financeiro se fazem necessários em qualquer tipo de empresa, independente de seu ramo ou área de atuação. O planejamento financeiro evita surpresas e cria planos alternativos caso ocorram imprevistos. No processo de planejamento financeiro, é necessário levar em conta as incertezas internas e externas da empresa, para que estas forças não afetem a empresa, uma vez que não se pode considerar a administração financeira como uma área isolada. Áudio gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova. 3. Elaboração do fluxo de caixa. 3.1. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um instrumento de controle que auxilia na previsão, visualização e controle das movimentações financeiras de cada período. Para se elaborar um fluxo de caixa, são necessários alguns cuidados, tais como saber o ciclo financeiro da empresa, prazo de pagamentos e recebimentos, ter controles auxiliares como recebimento e pagamentos de fornecedores, controle de despesas e controle de movimento de caixa, sendo seus valores realistas. Em uma empresa, o ideal é que o período de acompanhamento seja diariamente, sempre no início de cada dia. Registre o saldo inicial do dia, envolvendo todas suas movimentações, por meio de sistema informatizados facilitará muito esse controle e análise. O fluxo de caixa é de fundamental importância para as empresas, constituindo-se numa indispensável sinalização dos rumos financeiros dos negócios. O fluxo de caixa permite projetar, dia a dia, a evolução de forma que se possam tomar com a devida antecedência as medidas cabíveis para enfrentar a escassez ou o excesso de recursos. Todos os valores lançados no fluxo de caixa deverão ser reais, ou seja, manter entradas e saídas de caixa sempre atualizadas. É através do fluxo financeiro que as empresas planejam e tomam decisões importantes de investimentos, financiamentos, distribuição de recursos. Neste contexto, onde se destaca o fluxo de caixa como instrumento que possibilita o planejamento e o controle dos recursos financeiros de uma empresa, a gestão do fluxo de caixa é indispensável em todo o processo de tomada de decisões, sendo assim então de fundamental importância para a empresa. Atividades de compra e venda, prazos de pagamentos e recebimentos fazem parte das operações de fluxo de caixa, e a partir deste pode diagnosticar e planejar a liquidez. 3.2. Importância do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, definido como o controle das entradas e saídas financeiras das empresas, e proporciona uma visão geral como pagamento, recebimentos, compra de matéria-prima e mercadorias, impostos entre outros. Permite ainda projetar, para determinado período, suas disponibilidades e conhecer antecipadamente suas necessidades, mediante controle e acompanhamento das entradas e saídas de recursos financeiros. Fluxo de caixa é uma demonstração das entradas e saídas de recursos na empresa,
para um determinado período de tempo, podendo ser diário, semanal ou também mensal. Para a elaboração de um fluxo de caixa, inicialmente, deve-se definir o prazo desejado para fazer as projeções e relacionar todas as receitas e despesas existentes e as previstas para realizarem-se as projeções. A administração do fluxo de caixa, esta inserida no contexto de finanças das empresas, é através dele que tem o entendimento de como as organizações geram, aplicam e gerenciam seus recursos financeiros, ou também um conjunto de que tem por objetivo preservar e assegurar a saúde financeira das empresas em geral. Conforme Quintana, 2009, p. 13. A demonstração do fluxo de caixa, além de ser um importante documento contábil, pode contribuir de forma expressiva para a gestão financeira, pois grande parte dos fatos que ocorrem nas empresas envolve a movimentação de recursos financeiros. Por isso, a gestão financeira acaba tornando-se um elemento indispensável no processo de gestão das empresas. De acordo com o autor, o fluxo de caixa envolve movimentação de recursos financeiros, sendo imprescindível sua utilização e tem relevante importância na gestão das organizações. Se considerado como um instrumento gerencial, é aquele que permite apoiar o processo decisório da organização, de maneira que ela esteja orientada para os resultados pretendidos e evidenciar a existência de ferramentas eficazes na gestão empresarial. A projeção de fluxo de caixa permite avaliar a capacidade da empresa de gerar recursos, retratando a situação real da empresa. Precisando dispor de informações de entradas e saídas, contas a receber e contas a pagar. Sendo a principal dificuldade é de gerenciar adequadamente as informações financeiras. Com a adequada formulação do fluxo de caixa obtém-se a real posição de liquidez, se conhecem quais as variações que provocaram as alterações na liquidez, tendo em vista as alternativas de movimentação de fundos, assim como as políticas que devem ser orientadas para o planejamento de liquidez. Áudio gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova. 3. Objetivos do fluxo de caixa. O fluxo de caixa ajuda o empreendedor a tomar decisões e ainda permitir diversas situações tais como instrumento de controle que auxilia com previsão, visualização e controlar as movimentações financeiras da empresa, possibilitar o planejamento melhor das ações futuras e acompanhar seu desempenho. Projeções de receitas de vendas, recebimentos e cobrança, despesas financeiras, avaliar se as vendas presentes serão suficientes para cobrir desembolsos futuros, calcular momentos ideais para reposição de estoques, saber se é possível conceder prazo para pagamento aos clientes, planejar prazos de pagamentos e recebimentos, auxiliar empresário ou gestor a tomar decisões antecipadas sobre o fluxo financeiro da empresa. Figura 2. Objetivos do fluxo de caixa, www.cepan.sp.gov.br. Veja essa tabela de página 21 na tela. Controlar as entradas e saídas de caixa num período determinado de tempo, diário, mensal ou vários meses. Auxiliar empresário ou gestor de negócios a tomar decisões antecipadas sobre o fluxo financeiro da empresa, demonstrar a situação do caixa da empresa de forma antecipada, permitindo eventuais ajustes quando for necessário.
A administração com eficiência pode contribuir de uma maneira muito significativa para o aumento dos lucros nas empresas. Sua gestão é algo que deve ser planejado pela empresa de acordo com suas necessidades. Poderá dimensionar a qualquer momento o volume de entradas e saídas de recursos financeiros. 4 tipos de fluxo de caixa. Realizado e projetado. O fluxo de caixa pode ser elaborado de duas formas: realizado e projetado. Entradas e saídas de caixas projetadas. Neste caso, os valores previstos para um determinado período de atividade informa como se comportará o fluxo de entradas e saídas de recursos financeiros em determinado período, podendo ser projetado a curto ou a longo prazo. Entradas e saídas de caixas realizadas. Neste caso, os valores de fato ocorreram, foram realizados em termos de entradas e saídas de recursos financeiros, como se comportaram os recursos da empresa em determinado período, além de proporcionar análise de tendência, serve de base para o planejamento do fluxo projetado. Abaixo segue uma ilustração para melhor entender. Veja a tabela na tela. Tabela. Figura 3. Modelo fluxo de caixa previsto e realizado, http://www.efetividade.net. 5. Métodos de fluxo de caixa. Como começar a montar e gerenciar um fluxo de caixa? É necessário ser sistemático, registrando sempre toda e qualquer movimentação financeira realizada. Ainda existem dois métodos: método direto e método indireto. Assim, a empresa pode visualizar o desempenho, acompanhar as entradas e saídas. Método direto. Divulgam-se os principais componentes dos recebimentos e pagamentos de caixa em termos brutos, pelo ajustamento das vendas, custo das vendas e outras rúbricas. O método indireto consiste em ajustar o resultado líquido do exercício dos efeitos das transações que não sejam a dinheiro, acréscimos e diferimentos relacionados com recebimentos ou pagamentos futuros e contas de proveitos ou de custos relacionados com fluxos de caixa respeitantes às atividades de financiamento e investimento. A seguir, duas figuras para melhor visualizar. Veja na tela quadro da página 24. Demonstrativo de fluxo de caixa pelo método direto: entradas e saídas de caixa equivalentes de caixa. Fluxo de caixa das atividades operacionais: venda de mercadorias e serviços, pagamento de fornecedores, salários e encargos sociais dos empregados, dividendos recebidos, impostos e outras despesas legais, recebimento de seguros, caixa líquido das atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de investimento. Venda de imobilizado, aquisição de imobilizado, aquisição de outras empresas, caixa líquido das atividades de investimento, fluxo de caixa das atividades de financiamento, empréstimos líquidos tomados, pagamento de leasing, emissão de ações, caixa líquido das atividades de financiamento, aumento, diminuição, líquido de caixa, equivalente de caixa, caixa e equivalentes de caixa, início do ano, caixa, equivalentes de caixa, final do ano. Figura 4. Fluxo de caixa pelo método direto. Fim do quadro. A figura 4. Fonte: Teles, Egberto Lucena. A demonstração do fluxo de caixa como forma de enriquecimento das demonstrações contábeis exigidas por lei. Revista Brasileira de Contabilidade. Brasília, Anos Vi, N5, P 64, 71, Jul/1997, P 69. A diferença, na elaboração entre os métodos direto e indireto, encontra-se apenas no grupo das atividades operacionais.
Esse demonstrativo, quando elaborado pelo método direto, apresenta dentro do grupo das atividades operacionais, primeiro o valor referente à receita pela venda de mercadorias e serviços, para, em seguida, subtrair deste os valores equivalentes ao pagamento de fornecedores, salários e encargos sociais dos empregados, bem como os impostos e outras despesas legais. Além disso, adicionam-se os eventuais dividendos recebidos, bem como os recebimentos de seguros. Figura 5, fluxo de caixa pelo método indireto. Quadro da página 25. Veja na tela quadro da página 25. Demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto: entradas e saídas de caixa equivalentes de caixa, fluxo de caixa das atividades operacionais, lucro líquido, depreciação e amortização, provisão para devedores duvidosos, aumento/diminuição em fornecedores, aumento/diminuição em contas a pagar, aumento/diminuição em contas a receber, aumento/diminuição em estoques, caixa líquido das atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de investimento, venda de imobilizado, aquisição de imobilizado, aquisição de outras empresas, caixa líquido das atividades de investimento, fluxo de caixa das atividades de financiamento, empréstimos líquidos tomados, pagamento de leasing, emissão de ações, caixa líquido das atividades de financiamento, aumento/diminuição líquido de caixa, equivalente de caixa, caixa e equivalentes de caixa, início do ano, caixa equivalentes de caixa, final do ano. Fim de. Figura 5, fluxo de caixa pelo método indireto. Fonte: Teles, Egberto Lucena. A demonstração do fluxo de caixa como forma de enriquecimento das demonstrações contábeis exigidas por lei. Revista Brasileira de Contabilidade. Brasília, Anos Vi, N5, P 64, 71, Jul/1997, P 69. A demonstração elaborada pelo método indireto apresenta no grupo das atividades operacionais primeiro o lucro líquido, proveniente da demonstração do resultado do exercício, para em seguida adicionar os valores que não representam desembolso de caixa que tenham sido deduzidos do lucro na DRE, ou seja, depreciação e amortização, provisão para devedores duvidosos, aumento ou diminuição referente a fornecedores, no caso de compras a prazo, ou contas a pagar, também em longo prazo, aumento ou diminuição de valores em contas a receber, para o caso de vendas a prazo ou nos estoques. 4. Fluxo de caixa como ferramenta para tomada de decisões. O fluxo de caixa trata-se de uma atividade no qual envolve entradas e saídas, ou também movimentação de dinheiro, que geram contas a pagar e receber, entre outras. E uma ferramenta que envolve todo um controle, de forma a fazer que as empresas no quais utilizem, tenham devidas proporções e o grau de onde poderão estabelecer, como e quando pode ser o melhor momento para fazer novos pedidos, prazos para recebimentos, se vão ter dinheiro para cobrirem os eventuais gastos no fim de cada período. 4.1. Controle do fluxo de caixa como planejamento. Para elaborar o planejamento do fluxo de caixa, são utilizadas informações históricas que apresentam as variações mensais para mais e para menos. Normalmente as despesas são constantes, o que pode sofrer alteração são os gastos com insumos utilizados para a produção, bem como a mão de obra direta.
Ainda permite simular situações futuras para fazer um eventual investimento, nunca esquecendo que pode também estabelecer de forma projetada um investimento pelo que foi realizado, num determinado período, e poder antecipar por meio dessas informações a situação em que a empresa se encontra conforme sua liquidez de vendas e compras. Se considerarmos empresas nas quais trabalham com o comércio varejista, como lojas de calçados, roupas, materiais de construção, farmácias, supermercados, entre outras, o controle de entradas e saídas e suas movimentações financeiras são de muita importância. Coordenar as atividades e avaliar a condição financeira da empresa, por meio de relatórios financeiros elaborados a partir dos dados contábeis de resultado, analisar a capacidade de produção, tomar decisões estratégicas, buscar alavancar suas operações, verificar não somente as contas de resultado por competência, mas a situação do fluxo de caixa, desenvolver e implementar medidas e projetos com vistas ao crescimento e fluxos de caixa adequados para se obter retorno financeiro, tal como oportunidade de aumento dos investimentos para o alcance das metas da empresa. No dia a dia da empresa, as transações ocorrem gerando eventos que são presentes e futuros. Cabe aos auxiliares administrativos lançarem corretamente nas datas e valores para que sejam provisionados. E através dessas movimentações diretas, como compras e vendas, é natural que tenham que repor em seus estoques. Tudo isso passa por um planejamento, através de uma série de fatores que envolvem e influenciam essa comercialização. Áudio gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova. 4.2 O fluxo de caixa nas análises e tomadas de decisões. Uma ferramenta que facilita esse trabalho é o fluxo de caixa, pois possibilita a visualização e compreensão das movimentações financeiras num período pré-estabelecido, sendo composto por dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de despesas, de saldos de aplicações, e de todos os demais elementos que representem as movimentações de recursos financeiros da empresa. Se analisarmos as empresas de comércio varejistas em geral, o fluxo de caixa possibilita definir melhores caminhos, a fim de ajudar e auxiliar melhores tomadas de decisões, proporcionando aos empresários onde e como serão os melhores momentos para tratar e controlar suas despesas, e quando irão poder fazer novos investimentos. A análise antecipada também permite tomar as providências necessárias para que haja disponibilidade de caixa nas datas de vencimento das despesas e outros desembolsos com data certa, que incorrem em multas e juros caso atrasem. Um dos meios utilizados e que podem servir como base é de utilizar sistemas informatizados nos quais poderão gerar relatórios gerenciais, podendo ser diários, semanais, mensais e anuais, fazendo que possa estar em mãos sempre que necessário. Com isso, o uso da tecnologia e informatização, podendo ter todos os dados necessários agendados previamente, ainda sabendo que as informações têm que serem cadastradas sempre e continuadamente alimentadas. Assim, um bom investimento pode ser de ter um sistema nessas empresas que atendam à demanda, variando de acordo com o ramo de atividade, pois vão trazer melhorias de caixa, compras,
contas a pagar e receber, controle de estoques, em geral o uso da tecnologia aliada com um modelo de gestão ajudará um administrador a revolucionar sua empresa, com dados, onde servirão de meios para tomadas de melhores decisões, identificar como anda a empresa e quando e como fazer melhorias. 3. Decisões de financiamentos. A administração financeira de uma empresa pode ser realizada por pessoas ou grupos de pessoas que podem ser denominadas como vice-presidente de finanças, conhecido como Chief Financial Officer, CFO, diretor financeiro, controller, gerente financeiro, sendo também denominado simplesmente como administrador financeiro. As finanças estão presentes em todas as áreas de uma empresa e auxiliam o seu bom funcionamento. É extremamente importante para a administração ter controle da empresa, pois a correta administração de recursos da organização e as decisões hábeis conduzirão ao sucesso. As decisões de financiamentos levam em conta a captação de recursos para o financiamento dos ativos correntes e não correntes, no que tange a todas as atividades e operações da empresa, estas que necessitam de capital ou de qualquer outro tipo de recurso necessário para a execução de metas ou planos da empresa. Leva-se sempre em conta os financiamentos a curto e longo prazo com a estrutura de capital, ou seja, não se tomará emprestado mais do que a empresa é capaz de pagar e de se responsabilizar, seja curto ou a longo prazo. O administrador financeiro pesquisa fontes de financiamento confiáveis e viáveis, buscando um equilíbrio entre juros, benefícios e formas de pagamento, mas independente da situação, é necessária uma análise e estudo profundo e minucioso dos prós e contras, a fim de se ter segurança e respaldo para decisões como estas. Áudio gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova. 4. Decisões de investimentos. As decisões de investimentos consistem na aplicação dos recursos financeiros em ativos correntes e não correntes. O administrador financeiro estuda a situação na busca de níveis desejáveis, busca sempre o equilíbrio e níveis otimizados entre os ativos correntes e não correntes. Observa e decide quando investir, como e quanto, se valerá a pena adquirir um bem ou direito, e sempre evita desperdícios e gastos desnecessários ou de riscos irremediáveis que trarão pouco retorno positivo e muita depreciação, que impossibilitam o funcionamento do imprescindível para a empresa, o capital de giro. Além do controle dos recursos financeiros, é necessário que se tenha uma avaliação constante dos investimentos e riscos, visando a contínua atualização de suas estratégias para adequar-se à dinâmica das mudanças do sistema produtivo. Mas há o problema de obtenção de informações confiáveis das demonstrações contábeis para calcular a previsão do fluxo de caixa, sem que haja distorções entre o planejado e o realizado. 5. Considerações finais. Com o desenvolvimento deste trabalho, podemos ter a análise de que o fluxo de caixa é um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro, entradas e saídas, portanto é extremamente importante para as empresas. Trata do desenvolvimento do planejamento financeiro, desde sua função, evidenciando seus objetivos, quando trabalhados de forma eficaz, poderá evidenciar melhores rumos para as organizações.
através do fluxo de caixa que a empresa terá em mãos. Como anda a movimentação financeira, desde sua implementação, com controle e análises, gerando melhores dados para tomadas de decisões. Sendo essencial para que as empresas tenham sucesso, sem o fluxo de caixa, ficam impossibilitadas de se planejar, de se ter uma administração sadia, ainda que o desconhecimento ou mau uso desta ferramenta tão eficaz gera um melhor desempenho e afeta de modo muito importante na gestão do negócio. Assim, certamente as empresas que utilizam tendem a melhorar seus negócios, planejamento e, consequentemente, a saúde financeira. Áudio gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova. Referências: Assaf, Neto Alexandre Silva, César Augusto Tibúrcio. Administração do Capital de Giro. Segunda edição. São Paulo. Editora Atlas SA 1997. Braga Roberto, Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira. Editora Atlas 1989. Falcine Primo, Avaliação Econômica de Empresas, Técnica e Prática. Editora Atlas 1995. Gitman, Lavrense J. Princípios de Administração Financeira. Sétima Editora Arba 1997. Matarazzo C. Dante, Análise Financeira de Balanços, Abordagem Básica e Gerencial. Editora Atlas, sexta edição 2007. Quintana Costa Alexandre, Fluxo de Caixa, Demonstrações Contábeis. Editora Juroá 2009.
STPIA Ross, Randolph W. Westerfield Jeffrey F. Jaffe, Administração Financeira, Corporate Finance. Editora Atlas 2002. http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bdsf/54A3C9 DAC 3840 bilhões 325 milhões 714.669 DA/dólares filé/NT000 AFA 96 PDF. Acesso dia 10 de março de 2010. http://www.efetividade.net/2008/01/fluxo-de-instrumento-essencial-para profissionais-independentes/acesso em 10 de março de 2010. http://www.infoescola.com/administracalundersecor/fluxo-de-caixa/acesso em 19 de março de 2010. http://www.sebraesp.com.br/acesso 14 de abril de 2010. http://docshop.com.br/blog/index.php/blue/caixa-bola-cristal departamento-financeiro/acesso em 23 de maio de 2010. http://www.financeenter.com.br/index.cfm/fuseaction/sical/irandersecore/sical/438. Acesso 16 de julho de 2010. http://wiki/administra/c3%a7%c3%a3o_financeira. Acesso em 5 de agosto de 2010. http://www.vebartigos.com/articles/99.954-1/-importância-do-planejamento financeiro/página 1.html. Acesso 10 de agosto de 2010. http://www.cosif.com.br/mostra.asp.de arquivo = RESC 1296 NBCT 0308 sustenido apresentação underscore 2 fluxos de caixa. Acesso em 13 de setembro de 2010. http://wikipedia.org/wiki/fluxo_dia_caixa. Acesso em 12 de outubro de 2010. Áudio gravado em 7, 8 e 9 de março de 2023, por Cibele Manweiler, para compartilhamento educativo em Flor da Ouro Malik Casa Nova.